de aqui da UANA e eu fui convidada para ministrar essa aula hoje de ética e cidadania. O pessoal está ouvindo bem? Está tudo tranquilo? Pessoal, eu sou de ciências contábeis, eu sou soldado, eu me formei lá no Polo de aqui da UANA e fui convidada para vir aqui para o Batalhão de Trânsito. Eu não tenho experiência ainda como professora, então eu fico à disposição aí dos senhores, o feedback depois, se gostarem da aula, se precisar de alguma coisa. Se eu não souber alguma coisa e os senhores precisarem, eu vou pesquisar para passar o conteúdo completo para os senhores. O som está cortando? Só um pouquinho. Débora, pode começar que tá gravando já, viu? Oi, eu voltei aqui para ver se o som tá. O pessoal está reclamando que o som está cortando, tá? Melhorou aí? Como que tá? Agora melhorou. Ah, beleza. Deu para pegar as informações aí sobre a minha pessoa ou cortou tudo? Mas agora tá normal, pessoal? Tem gente que tá ruim, tem gente que falou que estabilizou. Só um pouquinho, então. Pessoal, acho que tem alguém com o microfone aberto aí. Dá uma conferida aí. E tenta. Agora eu vou voltar a falar de novo para ver se o som melhorou. Pode ser a internet. Tá melhor, pessoal? Aí o som, o áudio? Tá, então eu vou me apresentar de novo. Meu nome é Débora, eu sou soldado da polícia,
Me formei no último curso lá no Polo de Aquidauana. Eu não, eu me formei e fui convidada para vir aqui para o Batalhão de Trânsito e aceitei o desafio de lecionar. Eu não tenho experiência, então eu aceito o feedback aí dos senhores depois da aula. Espero conseguir passar o máximo de informações, o conteúdo e que os senhores possam absorver o máximo de conteúdo possível. Eu sou formada em ciências contábeis e é a primeira vez que eu dou aula. Faz uns 2 meses que eu estou aqui no Batalhão de Trânsito. A nossa aula é de ética e cidadania. Eu vou começar o conteúdo. Daí, se os senhores tiverem dúvida, pode mandar aqui no bate-papo, tá bom? A nossa disciplina ela é dividida em 5 temas: conceito e definições, ética geral, ética profissional, ética e cidadania e trânsito. Tá tudo mais ou menos englobado na matéria de ética. Aqui eu trouxe para os senhores a portaria 094 do Denatran, que institui o curso de agente de trânsito, e a deliberação do CETRAN, que institui a atualização do curso. É mais para a base de conhecimento dos senhores. Aqui eu coloquei para os senhores a respeito da sociedade, né? Que nós, cidadãos, nós somos livres para ser irresponsável pelos nossos atos. Cada ser é livre para fazer o que a gente acha que é certo, que é errado na sociedade. Porém, quando a gente tem que estudar e essas diversas ações, a gente vai entrar no plano de ética, que é o que a gente vai estudar hoje. Então, nós, cidadãos, temos liberdade para ter nossas ações. Porém, quando a gente tem que estudar e valorar essas ações, a gente começa a entrar no plano de ética. Aqui eu trouxe uma charge para os senhores que é relacionado mais ou menos à ética. Aqui a pessoa aqui coloca assim: vamos fazer uma campanha contra a corrupção? Daí o outro fala: não temos dinheiro. Ele fala: que tal desviar verbas públicas? Daí o outro fala: me parece interessante. Ou seja, eles estão tentando falar sobre ética, porém eles já querem corromper alguma coisa, desviar verbas públicas. Então, às vezes a ética, as pessoas só é da boca para fora, ou então elas querem parecer éticas. Mas na hora de fazer o certo, as pessoas se perdem um pouco. Nesse plano, quando a gente tem que refletir sobre os comportamentos da nossa vida e das outras pessoas, e temos que atribuir um valor a essas ações, a esses comportamentos, a gente entra no plano da ética. Isso é ética, é valorar um ato, um comportamento. Aqui eu trouxe um pouquinho do conceito doutrinário, do que é ética. O termo ética deriva do grego ethos. Ética é um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana da sociedade. Mas para que serve a ética, pessoal? A ética, ela vem para equilibrar a sociedade. Ela traz um equilíbrio e um bom funcionamento social. A ética, ela não é uma lei, mas ela se parece com a lei. Ela traz aquele sentimento de justiça social. A ética, se não fosse a ética, as pessoas é como se fosse uma lei. Se não houvesse as leis, as pessoas só fariam o que elas acreditam que está certo, que está errado e pronto. A ética ela vem trazer esse bom senso para as pessoas.
A ética, ela é construída por uma sociedade baseada nos valores. Só um pouquinho que passou aqui. Nos valores históricos e culturais do ponto da filosofia. Só um pouquinho, pessoal, deu uma travada aqui, só um minutinho. Então, a ética ela é construída por uma sociedade com base nos valores históricos e culturais. Do ponto de vista da filosofia, a ética é uma ciência que estuda os valores e princípios morais de uma sociedade e de seus grupos. Daí aqui eu deixei para os senhores uma lista, né, dos principais princípios, né, que a sociedade busca, que a sociedade tenta estabilizar. Pessoal, se tiver alguma dúvida aí, algum questionamento, tá? Fiquem à vontade. Só diminuir essa telinha do bate-papo aqui. Tá, daí aqui eu trouxe a respeito da ética e do agente de trânsito, porque é o que nós vamos nos tornar, né? Agente de trânsito para trabalhar com a sociedade. Aqui eu trouxe a lei 14.229, que ela veio trazer na íntegra o que é o agente de trânsito. Agente de trânsito, servidor civil efetivo de carreira do órgão ou entidade executiva de trânsito ou rodoviário, com as atribuições de educação, operação e fiscalização de trânsito e de transporte no exercício regular do poder de polícia de trânsito para promover a segurança viária nos termos da Constituição. Aqui é só mais a lei, né, que trouxe na íntegra o que é o agente de trânsito. Pessoal, vou passar um vídeo aqui para os senhores a respeito da ética aqui. Daí os senhores me ajudam aí para ver se vai dar certo esse vídeo. Pessoal, tá passando o vídeo aí ou não? Tá, só um pouquinho. Vem cá, tá, não vem cá aqui, né? Você, ó, pode vir aqui. Você já abriu o vídeo?
aprendemos mais sobre ética, um princípio básico. Vamos pensar um pouco. Isso pode ir. Neste episódio da série Quer Saber? Aprendemos mais sobre ética, um princípio básico. Vamos pensar um pouco sobre por que devemos ser éticos, como a ética ajuda a nossa vida, por que devemos ter ética no trabalho e por que ela é importante. Quer que embrulhe para presente? Não precisa, é pra mim mesmo. Me dei bem. Ops, como esse livro tá pesado. Não é o livro, Mané. Eu estou pesado. Tô vendo. E quem é você, gordinho? Sua consciência, gordinho. Você não vai devolver o troco? Eu não tô roubando, nem fazendo nada ilegal. Pode não ser ilegal, mas também não é ético. Aliás, não é esse o assunto do livro? Pois é, mas como eu não li ainda, tudo bem. Tudo bem nada. Saiba que a ética diz respeito ao que é moralmente correto. E ficar com o troco a mais não é correto. Não dá pra sair daí, você é muito pesado. Olha, eu não sei nada sobre ética, tá legal? Por isso comprei o livro. Conversa fiada. Todo mundo sabe o básico sobre ética. Mentir é feio. Nunca pegue nada que não for seu. É verdade. Viu? É fácil. Não faça aos outros o que não gostaria que fizessem com você. Ok, não é tão simples assim, eu sei. Então vou chamar alguns filósofos para ajudar. Estou falando de um time. Sócrates. Birubiru e a Taliba? E aí? Opa, Sócrates errado. Não leva mal, doutor. Mas o papo é conter charadas antigas. Tchau, então. E seus camaradas, Platão e Aristóteles. Beleza? Ô, doutor. Beleza, olha só. O Jorjão tá com umas dúvidas sobre ética. Sei. É o seguinte, Jorjão. Todo mundo nasce com um senso ético. Tipo, sabe diferenciar o certo do errado. Não disse? Até porque não é difícil saber o que é certo e o que é errado. Realmente. Só que às vezes o errado pode ser mais tentador. Sim, mas ainda vai ser errado. E você sabe disso. Portanto, a escolha é sua. Será que vale a pena fazer algo errado? E viver com o peso da consciência? É, ela pesa mesmo. Mas às vezes pode valer a pena. Tem certeza? Claro, eu poderia fazer alguma coisa um pouco errada. Desde que fosse para ganhar muito dinheiro. Ou ficar famoso. E aparecer na TV? Num talk show? Por que não? Jorjão, quanto tempo você leva pra casa os clipes do Almoxarifado? Ele também não devolve troco a mais. Posso até ver as manchetes. Jorjão, leva clipes para casa. Veja! E eu posso ouvir os telejornais. Foi preso hoje o homem conhecido por Jorjão. O elemento é acusado de apropriar-se indevidamente de item do erário. E eu posso sentir o puxão da orelha da minha mãe. Que vergonha! Não adianta falar, não é, Jorge Astolfo? Jorge Astolfo? Isso sim eu não posso ouvir. Com que cara eu ia chegar em casa? Até tu! E o meu filho? Que mico iria pagar na escola? Vocês me convenceram. O errado não vale a pena.
Assim é que se fala, Jorjão. Ético é tudo aquilo que você faz e que pode contar à sua família durante o jantar sem sentir vergonha. Por falar em família, eu não posso me atrasar pro almoço. Também vou nessa. Carona. Mas, antes de vocês irem, posso fazer mais uma pergunta? Sim. Entre o certo e o errado, deve escolher o certo, certo? Certo. Mas quando há mais do que uma coisa certa? Como fazer a escolha correta? Bem, uma forma é escolher a alternativa que beneficia o maior número de pessoas. É a busca pelo bem comum, Jorgão. Isso mesmo. Sabe tudo essa consciência? Se você ouvi-la, tudo ficará mais fácil. Vai por mim. E por falar em ouvir, estão ouvindo isso? Parece alguém chorando. Não é justo! Não consigo fechar o caixa! O patrão não vai gostar nada disso! O que foi? Por que estão me olhando assim? Vocês viram? Foi ela que me deu. Fala sério, Jorjão. Mas e aquele negócio do bem comum? A minha família toda será beneficiada e... Fala sério, Jorge Astolfo! Jorjão, só há um jeito de você entender o que deve ser feito em relação a esse dinheiro. Posso saber qual é? Colocando-se no lugar daquela moça. Ei! Já estou farto desse seu papo. Jorjão, Sim, patrão. devo informá-lo que seu salário será descontado. Oh, não! Calma, Jorjão. O que importa é você saber que não deve fazer aos outros O que não gostaria que fizessem com você. Mas essa eu já sabia. Todo mundo sabe o básico sobre ética. Lembra dessa também? Eu sim. Bem, parece que o nosso Jorjão já tomou sua decisão. E você, o que vai fazer? Confira também os demais episódios da série. Vou ficar aqui para não aparecer no vídeo. Aqui não. Ó, vem aqui, ó. Ó, parar compartilhamento. Aí, beleza. Aí, fechou. Aí, se ela for compartilhar o slide, aí você tem que vir aqui, ó. Otimização para texto e imagem. Aí ela volta pro slide lá. Compartilhar. Tá bom. Nesse mesmo? É. Tá bom. Fala sua? Ah, não. Só que ficou muito longe esse doido aqui. Essa mesa tá muito longe. Então, pessoal, daí os senhores viram aí, assistiram o vídeo, ele explica bem sobre a ética, né, sobre o cidadão quando ele precisa e quer ser ético. Muitos são assim, no caso ali do vídeo, ele comprou um livro sobre ética, mas num pequeno detalhe, que é devolver o troco, ele já pensou de outra forma, não quis colocar em prática a ética, né? É complicado. Pessoal, o áudio tá tranquilo aí? Voltou normal aí depois do vídeo? Beleza. Se alguém quiser falar alguma coisa sobre o vídeo, perguntar alguma coisa. Aqui eu trouxe para os senhores o CTB, a parte do CTB que ele colocou o cidadão, lembrou do cidadão. Do cidadão não, desculpa, da educação para o trânsito. A educação para o trânsito é direito de todos e constitui dever prioritário para os componentes do Sistema Nacional de Trânsito. É obrigatória a existência de coordenação educacional em cada órgão ou entidade competente do Sistema Nacional de Trânsito. Os órgãos ou entidades executivas de trânsito deverão
promover dentro de sua estrutura organizacional ou mediante convênio o funcionamento de escolas públicas nos moldes e padrões estabelecidos pelo CONTRAN. Aqui é uma parte do CTB que ele fala sobre a educação no trânsito, né? E como todos sabem, a educação no trânsito é um direito de todos. E nós, como vamos nos formar agentes de trânsito, nós vamos ser esses educadores. Nós seremos instrumentos para passar esse conhecimento para as pessoas no trânsito. Aqui eu já trouxe mais algo específico, né? Que é a lavratura do AIT, que é o auto de infração de trânsito, que ele requer constatação de agente credenciado. O que isso significa? Que para a gente conseguir lavrar o auto, nós precisamos passar por esse curso, nós precisamos estar credenciado. Daí aqui eu vou ler para os senhores o que está nessa resolução aqui. O agente, ao presenciar o cometimento da infração, lavrará o respectivo auto e aplicará as medidas administrativas cabíveis, sendo vedada a lavratura do AIT por solicitação de terceiro, excetuando-se o caso em que o órgão ou entidade de trânsito realize operação de fiscalização de normas de circulação e conduta, em que um agente de trânsito constate a infração e informe ao agente que esteja na abordagem. Nesse caso, o agente constatou a infração deverá convalidar a autuação no próprio auto de infração ou planilha da operação. Esse daqui é mais específico, mas ele quer dizer o seguinte, que para a gente poder lavrar o auto, a gente tem que ser um agente credenciado. Não podemos escutar de terceiros. Por exemplo, eu me formei agente de trânsito. Porém, algum colega meu, pode ser até um outro agente de trânsito, que não esteja de serviço, liga para mim, eu estou vendo tal infração. Autua aí para mim. Não, eu não posso. Eu tenho que estar presente na hora, eu tenho que lavrar o auto. Essa resolução, ela só dá exceção no caso quando tem aquelas blitz, aquelas fiscalizações, né? Que daí o agente pode ver a infração e levar para o comando dele para lavrar o auto. Caso contrário, não pode, tá, pessoal? Não pode, depois que a gente se formar aqui agente de trânsito, às vezes um vizinho, alguém fala, tô vendo um carro aqui na calçada, tô vendo um carro passou o sinal vermelho, autua aí pra gente. Não pode, tá, gente? Tem que ir só você estando pessoalmente para constatar a infração. Daí aqui eu coloquei a respeito da questão do AIT ser um ato vinculado. Autuar o infrator não é uma opção ao agente. A lavratura do AIT é um ato vinculado na forma da lei, não havendo discricionariedade com relação à sua lavratura, assim como determina o artigo 280 do CTB. Pessoal, a lavratura do AIT é um ato vinculado. Ele não pode ter aquela discricionariedade. Tem muita gente que pensa que o agente tem que ter aquele famoso bom senso. Porém, quando a gente vê algum ato ilegal, nós não temos esse bom senso. Nós estamos obrigados a lavrar o AIT. Não tem como a gente falar assim, mas coitado, parece ser uma pessoa humilde, parece ser uma pessoa boa, eu não vou fazer isso. Ou então, ficar com dó. Por quê? Porque pode sobrar para a gente, tá? Eu coloquei aqui o artigo 319 do CP, que é a prevaricação, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa em lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Ou seja, viu alguma infração? Viu alguma irregularidade? Infelizmente, às vezes a gente não quer
fazer, mas nós, como agente de trânsito, nós temos que fazer lavra o AIT, porque senão nós podemos incorrer em crime. O agente de trânsito, ele deve priorizar suas ações no sentido de coibir as práticas das infrações de trânsito. Porém, uma vez constatada a infração, só existe o dever legal da autuação, devendo tratar a todos com urbanidade e respeito. É o que eu falei. Depois que a gente constata a infração, a irregularidade, a gente tem que lavrar o auto. Não tem como ficar com dó, nem com algum tipo de sentimento. Porém, isso não quer dizer que a gente vai tratar as pessoas com desrespeito ou com grosseria. Nós temos que tratar todo mundo com urbanidade e respeito, porque às vezes a pessoa ela cometeu alguma irregularidade, mas ela não é uma pessoa, ela não é um criminoso, ela não é uma pessoa mal. Então, nós como agente de trânsito, nós temos que tratar todo mundo com respeito. Viu, cometeu a infração, infelizmente vou te autuar, mas não precisa tratar com grosseria e nem faltar com respeito. O agente é encarregado de fazer cumprir a lei, aplicando as medidas administrativas previstas no CTB. Profissão de grande responsabilidade que requer trabalho incansável e ações pertinentes aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esse é o famoso LIMP, né, que está na nossa Constituição, no artigo 37. O agente de trânsito, pessoal, nós temos que priorizar a orientação. Nós temos que ser conhecedor da lei, temos que estar sempre atualizados, porém a gente tem que tentar orientar os cidadãos, não só ter aquela sensação que o agente está ali só para multar, só para autuar, só para fiscalizar. Nós também somos orientadores, né? Nós temos que trazer isso para a gente, tentar orientar, contribuir com a mudança da atitude dos cidadãos. Daí aqui eu trouxe sobre o poder e a autoridade. Ter poder não é o mesmo que ter autoridade. O poder é a faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer sua vontade por causa de sua posição ou força, mesmo que a pessoa preferisse não fazer. A autoridade é a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que quer por causa de sua influência pessoal. A diferença do poder e da autoridade é que o poder, às vezes, a pessoa tem aquele cargo de poder. Às vezes, ela pode mandar. Porém, a autoridade é quando a pessoa, ela consegue, ela tem ela causa influência nas pessoas. Ela consegue convencer a pessoa. E nós, como agente de trânsito, nós vamos ter o poder, mas porém a gente tem que ter a autoridade também. A gente tem que convencer as pessoas a fazerem o que a gente precisa que seja feito. E não só querer forçar as pessoas, usar somente o poder. Nós temos que usar a autoridade. Aqui eu trouxe, cabe ao agente de trânsito fazer cumprir a lei, aplicando administrativamente as penalidades previstas no CTB, tendo a consciência que o agir eticamente é um bem comum em trabalho. Então, se os agentes de trânsito, se nós agirmos eticamente, isso vai influenciar as pessoas, isso vai levar com que a gente tenha autoridade, e não somente o poder. A gente vai conseguir fazer com que as pessoas façam o que tem que ser feito. Cuidado com as armadilhas do poder. O agente de trânsito consciente não usará o poder e a autoridade para dominar ou oprimir, e sim para promover a segurança e servir a população.
Então, tem muita gente que, como policial militar, acha que eu tenho poder, então age com grosseria ou quer impor alguma coisa. Mas se a gente tiver a autoridade, as pessoas, a hora que você chega, as pessoas já vão fazendo o que é determinado. Não precisa só a base da força, mas do convencimento mesmo. Agora nós vamos mudar aqui para moral, estudar um pouquinho do que é moral. Eu trouxe aqui primeiramente os conceitos doutrinários. Originalmente, a palavra moral vem do latim, que significa costume, conjunto de normas e regras destinadas a regular as relações dos indivíduos em uma sociedade. Geralmente, indica o comportamento que deve ser considerado bom ou mal, certo ou errado. Se a ética está no plano da teoria, a moral é a aplicação da ética na prática. A moral diferencia um pouco da ética, porque a moral traz mais para o indivíduo, a cultura do indivíduo, aonde que ela vive, a sua religião, os seus costumes. E a ética já é algo mais universal. A moral, ela geralmente as pessoas falam que a moral ela é a prática da ética. A ética está no campo filosófico, que as pessoas estudam o que é ética e está no campo da consciência, o que é certo, o que é errado. Já a moral, ela está na prática. Igual no vídeo que a gente assistiu, às vezes na cabeça da pessoa ela pensa, isso é certo, isso é errado? Ela tem aquela dúvida. Às vezes ela até sabe que é errado, mas a moral é colocar em prática. Talvez se ele tivesse devolvido o troco, ele teria aplicado a ética, ele teria sido moral. Porém, aquela consciência dele sabia que era errado e ele fez errado. Então, ele não foi ético e nem moral. O agente deverá ter o cuidado de orientar seu comportamento e decisões que representam anseios morais considerados justos e corretos pela sociedade. Por isso, é de fundamental importância que esteja preparado para agir eticamente em favor do bem comum em todos os momentos. Mas por quê, pessoal? Por que o agente de trânsito, o cidadão, o servidor público, ele tem que pautar a postura dele na ética e na moral? Porque ele impacta diretamente na construção da imagem do poder público. A sua atitude impacta naquela construção da imagem do poder que ele está representando. Por que tem muitas profissões, muitos setores públicos que só de ouvir o nome as pessoas elas sentem aquela sensação, poxa, aquele setor ali, aquele lugar ali tem pessoas éticas. E já tem lugares que só de falar o nome todo mundo fala, nossa, mas ali, né, só tem corrupto. Por quê? Porque ali os servidores, os agentes, os representantes, eles não têm uma postura ética e acaba construindo aquele papel ali, manchando a imagem da instituição. Então, a gente tem que tentar ser o mais ético possível, agir corretamente em favor da sociedade, para que a imagem da instituição que a gente esteja representando, ela seja construída de forma benéfica. Outro aspecto importante é que no plano da ética, as verdades podem mudar de acordo com a circunstância. Isso torna ainda mais ao se considerar que costumes mudam com o passar do tempo. A legislação de trânsito é uma regra muito dinâmica. Então, pessoal, a moral ela é temporal, ela muda com o tempo. As pessoas, às vezes, há anos atrás, consideravam
alguma situação totalmente imoral, e hoje em dia já é comum. Ou seja, as coisas vão mudando, vão evoluindo, e a moral ela vai mudando. E a nossa legislação de trânsito, ela é muito dinâmica, ela muda sempre. As resoluções, as portarias, os decretos, eles saem constantemente, estão mudando, então a gente tem que estar sempre atualizado, a gente tem que estar sempre estudando para que a gente possa acompanhar certinho. Aqui a gente vai entrar na ética profissional. A ética profissional ela já vai mais para o campo das empresas, do servidor em si. É o comportamento do servidor na prática. Código de ética, ética profissional ou moral profissional podem ser denominadas também como deontologia, que compreende o estudo dos conceitos básicos do direito e do dever. Ter ética profissional significa o indivíduo cumprir com todas as atividades de sua profissão, seguindo os princípios verificados pela sociedade e pelo grupo de trabalho. A ética, ela estuda mais o comportamento do profissional, né? Ela está mais voltada para analisar ali o que o profissional tem que fazer dentro daquela profissão. São muitas profissões, né? Então, cada uma dá aquela estudada, aquela analisada e traz para o seu código de ética o que deve ou não ser feito. O mais que a gente conhece e geralmente que é falado é o código de ética dos médicos, né? Dos advogados. Aqui eu coloquei que os agentes de trânsito ainda não possuem um código de ética, que é algo a se pensar, né? Porque é uma profissão também que tem bastante. Me fugiu a palavra agora. É bastante visada e está crescendo bastante, né? Muitos estão se formando em agente de trânsito, então talvez com o tempo aí possa ser criado um código de ética para direcionar os agentes de trânsito. Toda profissão exige de quem está em seu exercício a observância dos princípios legais e morais comuns à sociedade. Contudo, algumas profissões, dada a importância ou especificidade do resultado de sua atividade laboral, são separadas por regras e procedimentos específicos que formam o cerne da ética dessas respectivas profissões. Dentre aqueles que compõem a administração pública, as instituições castrenses merecem destaque, pois diferem das demais justamente por sua natureza militar e, por consequência, sua formação é alicerçada na disciplina e hierarquia, voltada ao cumprimento integral do dever funcional, cujas regras são pautadas pela deontologia específica. Então, como eu falei, o código de ética geralmente pela peculiaridade de cada profissão, as pessoas estudam o que aquela profissão deve ou não fazer. Já na nossa instituição, que é uma instituição militar, é um pouco diferenciada, né, pessoal? Ela além da ética, do código de ética, nós temos as nossas leis, nós temos nossos regulamentos, e a nossa formação é alicerçada na disciplina e hierarquia. Então, é um pouco diferente o jeito e como lida com as situações dentro da caserna. Aqui eu trouxe o decreto 1260. Esse daqui eu trouxe mais a título de conhecimento, né, para os senhores. E esse decreto e as leis eu tenho todas salvas aqui, se alguém interessar depois, eu posso passar por e-mail para os senhores. Esse decreto aqui é um dos que a gente tem que seguir, né? É o nosso regulamento disciplinar, que aqui tem a nossa base, né, de todas as regras que a gente tem que seguir. Eu trouxe o decreto,
trouxe a Lei Complementar 053, que também regula a situação, a obrigação, deveres, direitos e prerrogativas dos policiais militares, e o Código de Ética da Polícia Militar. Também é relacionado às sanções disciplinares, os conceitos, os recursos. Tudo isso engloba, né, para a gente saber o que a gente pode fazer, o que não podemos fazer e as consequências que nós vamos ter se fizermos algo errado, né? Essa legislação aqui é uma legislação adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, é uma resolução da ONU. É uma resolução que foi criada para os responsáveis pela aplicação da lei. É como se fosse um código de ética mundial, assim, vamos dizer. Nesse código de ética tem a respeito da ética dos responsáveis pela aplicação de lei, porque é algo muito diferenciado, né? Então, eles criaram como se fosse um código de ética mundial para todas as polícias. Não só as polícias, né? Mas para quem trabalha com a aplicação da lei. Também tem o salvo, tá, pessoal? Se alguém se interessar em ler depois. Ética e função pública. A responsabilidade dos agentes de trânsito vai além da legalidade, perpassa a moralidade. Como um verdadeiro representante do Estado, não deve pautar-se apenas pelas obrigações estabelecidas em lei, mas dar o seu melhor em benefício da sociedade. Os preceitos éticos devem ser observados pelo agente de trânsito, inclusive fora do serviço. Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Depois que a gente vira policial militar e agente de trânsito, principalmente, nós somos cobrados de forma diferente. Então, mesmo fora do serviço, nós temos que tentar ser o mais correto possível, porque a gente, mesmo não querendo, nós nos tornamos modelo para a sociedade. Então, para tentar influenciar a sociedade com bons atos, mesmo quando estamos fora de serviço, tentar ser o mais prudente, o mais correto possível. Ética e cidadania. A ética é importante para a boa estruturação de uma sociedade. A sua falta pode provocar a autodestruição de uma sociedade. Hoje, a comunicação em massa, principalmente as redes sociais, são responsáveis por um processo de degradação social, com a transformação de vários valores ligados à vida e ao modo como as pessoas se relacionam. Essa parte eu quis colocar aqui porque hoje em dia, infelizmente, a internet ela tomou conta, né? Então, muitas vezes, os valores éticos que antigamente eram os pais que passavam para os filhos, às vezes a gente está deixando na mão da internet, de quem esteja lá. Os filhos ficam maior tempo vendo vídeo, vendo rede social, então acaba que esses valores hoje em dia são passados muitas vezes de forma que não deveria, né? Porque na internet tem de tudo. E às vezes nós, como pais, deixamos muito a desejar nessa questão. E a rede social acaba influenciando demais nessa criação de valores. Então, cuidar mais das nossas crianças, né? Tentar influenciar mais elas para o bem, tentar colocar mais, trazer para nós essa responsabilidade novamente, para a gente tentar fazer com que a sociedade ela venha a ser uma sociedade estruturada novamente, com valores diferenciados. Cidadania. Eu trouxe aqui o conceito de cidadania.
Cidadania é o exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais, estabelecidos na Constituição de um país por parte dos seus respectivos cidadãos, indivíduos que compõem determinada nação. A cidadania também pode ser definida como condição do cidadão, indivíduo que vive de acordo com um conjunto de estatuto pertencente a uma comunidade politicamente e socialmente articulada. Uma boa cidadania implica que os direitos e deveres estão interligados e o respeito e cumprimento de ambos contribuem para uma sociedade mais equilibrada e justa. Quando a gente fala em cidadania, a gente já pensa no voto. O cidadão é só quem vota. Porém, não é só o voto faz parte, sim. Mas aqui fala o exercício dos direitos e deveres. Então, tem todo um conjunto. Não é somente ir lá votar. A gente tem que também exigir nossos direitos, cumprir nossos deveres, pagar nossos impostos, fazer parte da política, questionar, ir atrás, fazer valer também os nossos direitos sociais, buscar. Então, a cidadania é o exercício de tudo isso, é um conjunto. Sociedade. O conceito de sociedade é fundamental para o estudo das relações que são estabelecidas entre os indivíduos que partilham valores, cultura, território e história. A sua estruturação contribui para o desenvolvimento da sociologia como ciência. A sociedade ela já está mais ligada a uma estrutura ampla e está mais ligada à relação entre os indivíduos, entre as pessoas. Está ligado bem à coletividade, né? Sociedade, que eu coloquei uma figura aqui das pessoas buscando viver em conjunto. Às vezes, mesmo não tendo nada em comum, a gente tem que viver e fazer com que a sociedade aconteça. Cidadania e trânsito. O agente da autoridade de trânsito, pela natureza de seu trabalho, encontrará diversas pessoas que ainda não possuem um comportamento cidadão. Jogam lixo pela janela do veículo, avançam o sinal vermelho, dirigem em alta velocidade, não se importam com a segurança dos passageiros, cometem todo tipo de infração. Por isso, terá um grande desafio em seu trabalho: educar para a cidadania. É igual eu falei lá no começo, o agente da autoridade de trânsito, ele não está ali só para fiscalizar e para autuar. Nós temos que quebrar essa mística. Nós vamos ser educadores. Nós precisamos aceitar esse desafio no nosso trabalho e tentar educar os cidadãos. Tentar ver um comportamento errado, chegar na pessoa com todo respeito, com toda educação. Senhor, o senhor sabe que isso não é correto. As pessoas, geralmente, elas sabem que não é correto, porém, elas não estão nem aí. E, às vezes, a gente pega e multa a pessoa. Ela fica com mais raiva ainda. Em vez dela aprender a lição, ela fica com mais raiva, às vezes, e faz de novo e não aprende. Diferente, às vezes, a gente chegar do lado dela com todo respeito. Cidadão, não é assim, né? Explicar. Às vezes é uma criança. Então, a gente tem um papel importante e um desafio, né? Porque lidar com as pessoas não é fácil. Daí aqui eu trouxe o capítulo 5 do CTB, que ele menciona o cidadão. No artigo 72 está escrito assim: todo cidadão ou entidade civil tem o direito de solicitar por escrito aos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, sinalização, fiscalização e implantação de equipamentos de segurança, bem como sugerir alterações em normas, legislação e outros assuntos pertinentes a este código. Então, pessoal, no CTB consta que o cidadão tem sim o direito de solicitar a respeito
da sinalização, da fiscalização, de equipamentos, segurança, porque às vezes mais do que o próprio órgão de trânsito é a pessoa, o cidadão que mora naquela rua, que passa sempre ali, ele às vezes sabe mais do que necessita ali na via do que o próprio órgão. Então, ele tem esse direito de solicitar. Daí, aqui no artigo 73, diz assim: os órgãos ou entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito têm o dever de analisar as solicitações e responder por escrito dentro dos prazos mínimos sobre a possibilidade ou não de atendimento, esclarecendo ou justificando a análise efetuada e, se pertinente, informando ao solicitante quando tal evento ocorrerá. Ou seja, o cidadão tem o direito de solicitar e o órgão tem o dever de analisar e responder ao cidadão. Porque o órgão, às vezes, ele vai dar aquela analisada, né? Se é cabível ou ele vai ter que responder aquele solicitante se vai ter essa alteração que ele pediu ou não. As campanhas de trânsito devem esclarecer quais as atribuições dos órgãos e entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito e como proceder a tais solicitação. Isso aqui é mais para título de conhecimento, né? Quando acontece aquelas campanhas, a campanha tem que orientar o cidadão. Pessoal, deu um probleminha aqui, voltando. Ah, beleza. Tá, então a gente falou aqui do cidadão, né, que ele tem o direito de solicitar e os órgãos têm o dever de responder à solicitação. Aqui eu trouxe a respeito do Maio Amarelo, que é uma campanha de conscientização sobre a segurança no trânsito. A sua primeira edição ocorreu em 2014 e foi instaurado por uma resolução da ONU. Ela definiu essa década como a década de ações para a segurança no trânsito. O mês de maio foi escolhido por ter sido o mês em que a resolução da ONU foi publicada, em 11 de maio de 2011. Então, o mês de maio, né, ficou como Maio Amarelo, e é o mês onde tem mais aquelas campanhas educativas para educação mesmo do trânsito.
É o Dia Nacional do Trânsito, não sei se todos sabem, é dia 25 de setembro. Foi na mesma data que se promulgou, por meio da Lei 9.503, o CTB, em 97. Essa lei surgiu para aumentar o rigor nas fiscalizações das vias de tráfego no Brasil e para substituir a lei antiga de 66. O objetivo primordial era diminuir o número de acidentes no país. E aqui é a Semana Nacional do Trânsito, também utilizada para conscientização, né? No sentido de promover maior humanismo nas estradas e ruas. Na semana do dia 25, por esse motivo é demarcada como Semana Nacional do Trânsito. Daí aqui eu trouxe a imagem do tema 2022, Juntos Salvamos Vidas. E aqui eu já estou finalizando, né? Eu deixei uma frase aqui. Para a construção de uma sociedade ética, devemos começar por cada um de nós, sem relativizar o certo e o errado, mesmo quando não nos beneficie, mudando de dentro para fora a cultura de onde vivemos. Uma tarefa nada fácil, porém não impossível. O agente de trânsito pode não conseguir mudar o mundo, mas pode, com suas atitudes e transformação, começar a trilhar um caminho da ética e da cidadania, influenciando o meio em que convive. Daí eu trouxe uma imagem aqui, porque nós, como agente de trânsito, nós vamos começar a plantar a sementinha, né? A sementinha da educação. Nós vamos tentar ser seres diferenciados para influenciar a sociedade para o melhor. Com isso, eu finalizo aqui a minha aula. Acho que vai acabar um pouquinho mais cedo. Eu agradeço a todos e se alguém tiver alguma dúvida, se alguém precisar de alguma coisa, eu deixei o meu e-mail aqui para contato. Agradeço a todos e podem me procurar aqui pelo e-mail. Muito obrigado, TKS.